Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade às nossas aulas, né, com relação às NRs, com relação à segurança do trabalho. Comentamos algumas, né, na última aula, e agora vamos tratar um pouquinho da NR18. Lembra que eu falei, destaquei 6 NRs, desculpa, e aí a 18 eu não falei nada com relação ao slide anterior, né, da última aula, mas aí a gente vai tratar um pouquinho agora aqui, eu destrinchei ela, os itens, item por item, e não todos, lógico, para que vocês tivessem um conhecimento. E o primeiro item, ela fala o objetivo e o campo de aplicação da norma. Né? Toda norma, toda NR, ela começa. Esta norma deve ser aplicada, traz os requisitos mínimos, ok? E aí o objetivo e campo de aplicação dela é a construção civil, né, como a própria NR18 já fala, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O item 18.2 fala sobre a comunicação prévia, onde a gente deve fazer algumas comunicações prévias, né, lógico que é antes do início da obra, licenças que devem ser tiradas, algumas coisas desse tipo. O 18.3, Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT, né? Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria e Construção. Então esse PCMAT ele é um documento, ele é um programa que deve ser executado no decorrer da obra. Tá? Não é fazer o documento encadernar e guardar de forma alguma, é colocar em prática as coisas que lá estão escritas. O item 18.4, áreas de vivência, é onde a gente vai falar de refeitório, onde a gente vai falar de vestiário, onde a gente vai falar de área de descanso, se tiver, sanitários. O 18.5, voltar aqui um pouquinho, ela vai dizer como que deve ser feito, né, essas áreas de vivência, como por exemplo, o refeitório deve ser um local coberto, de fácil acesso, deve ter água potável naquele local, os sanitários não devem ficar junto aos vestiários, os alojamentos, coisas desse tipo. É o que vai tratar o item 18.4. O 18.5, demolição, o 18.6, escavações, fundações e desmonte de rochas, e aí os cuidados que a gente tem que tomar com relação a isso. 18.7, carpintaria, e aí não só os cuidados que a gente deve tomar com relação a isso, mas também como que deve ser as máquinas, o que a gente deve utilizar. 18.8, armações de aço, e aí aquele chapeuzinho que tem em cima dos ferros lá, este item aí, né, que vai tratar aquilo ali, que é algo para proteger quina viva, né, principalmente aquelas pontiagudas das armações em aço. 18.9, estruturas de concreto, como que deve ser feita a concretagem da minha laje, os cuidados que eu tenho que tomar. O 18.10, estruturas metálicas. E o 18.11, operações de soldagem, corte a quente. Então a norma ela trata todos esses itens aí, e lógico que no decorrer dela ela vai discriminando item a item, né, tratando item por item, melhorias, coisas desse tipo que devem ser feitas para garantir a saúde e a integridade física do trabalhador. É importante, pessoal, saber que as NRs ela não vêm para dificultar o trabalho de ninguém. Ela vem para fazer com que o trabalho seja executado de uma forma segura, de uma forma em que o funcionário possa sair de casa para o trabalho e voltar do trabalho para casa com todos os membros do corpo, para que o funcionário não precise ir do trabalho para o hospital e fique no hospital ou receba alta do hospital e vá para a casa de outra pessoa aguardar a sua ser reformada para que uma cadeira de rodas passe. Né? Então são coisas assim que as NRs tentam evitar. Né? Muita gente fala que uma NR, uma norma regulamentadora, ela vem para atrapalhar o trabalho deles, para dificultar o trabalho deles, mas não, pessoal, não tenham essa visão, não tenham essa mente. Mudem o mercado de trabalho, mudem esta cultura. Alguns empregadores veem a segurança do trabalho como um custo,
com um prejuízo, mas não, é um investimento. E aí vocês podem mostrar isso para eles através de números. Vocês podem parar e dizer, olha, se tu fizer os guarda-corpo da obra, é um exemplo, tá? Tu vai gastar 10 mil, um exemplo. Se alguém cair, tu vai gastar 100 mil, 10 vezes mais. Então, a gente tem que ter um argumento, a justificativa para mostrar para o empregador por que é tão importante a segurança do trabalho. Né? Garantir a integridade física e psicológica do funcionário. Não há dinheiro que pague isso não, pessoal. Eu acho que vocês têm filho, eu acho que alguns de vocês trabalham por aí, não sei se todos, né? Mas há dinheiro que pague chegar em casa e dar um abraço no filho, tem dinheiro que pague chegar em casa e dar um abraço na mãe, e não chegar e ir para o hospital e ir para casa de cadeira de rodas e não poder mais bater aquela bola que você gostava de bater, não poder mais andar de bicicleta, dar aqueles passeios que você gostava de dar. E aí? Então, pessoal, vamos começar a ter uma visão diferenciada com relação à norma regulamentadora, ok? Espero poder contar com vocês com relação a isso. Dando continuidade ao que diz a norma, a 18.12 ela trata escadas, rampas e passarelas, como que deve ser feito. 18.13, medidas de proteção contra quedas de altura, e aí são os famosos guarda-corpos que eu venho usando como exemplo para vocês. Por que eu falo tanto no guarda-corpo? Porque o pessoal tira o guarda-corpo para fazer a atividade, uma determinada atividade, e aí quando finalizar aquela atividade eles não botam de volta, e aquele local fica exposto. Numa determinada fiscalização, uma eventual fiscalização, você pode ser punido diante daquilo ali. O item 18.14, movimentação e transporte de materiais e pessoas. 18.15, andaimes e plataformas de trabalho, e aí já pega um pouco da parte de trabalho à altura. 18.6, cabos de aço e cabos de fibra sintética. 18.7, alvenaria, revestimentos e acabamentos. 18.18, telhados e coberturas. 18.19, serviços influtuantes. 18. Serviços influtuantes vai entrar aquele famoso Jaú, né? 18.19.20, na verdade, locais confinados. Existe também um NR que trata isso aí, né? Espaço confinado. 18.21, instalações elétricas, e aí pega aquela questão que eu falei para vocês de provisórias, né? E aí a gente já joga NR10 aí dentro também. 18.22, máquinas, equipamentos e ferragens diversas, a gente já joga NR12 aí dentro. 18.23, equipamentos de proteção individual, já joga NR6. E 18.24, armazenagem e estocagem de materiais. E aí, dependendo do material, se ele for inflamável, a gente já vai jogar NR20 e assim vai. Não quer dizer que porque eu vou me adequar a NR18 eu vou deixar de lado as outras NRs, não. Acabei de mostrar para vocês que não fica de lado, por isso que eu destaquei aquelas NRs e comentei um pouco com vocês na aula anterior, para que quando a gente viesse para a NR18 vocês entendessem onde que a gente mais ou menos encaixaria cada NR daquela. O 18.25, transporte de trabalhadores e veículos automotores. 18.26, proteção contra incêndio, joga NR23 aí. 18.27, sinalização de segurança, a gente tem também uma NR voltada só para sinalização. 18.28, treinamento, é o famoso treinamento de NR18 e até mesmo outros treinamentos relacionados a isso aí. 18.29, ordem e limpeza. Na matéria anterior eu falei que a organização do canteiro de obra era normativa, aí está a comprovação disso. 18.30, tapumes e galerias. 18.31, um acidente fatal. Então, a partir do momento que tem um acidente fatal dentro da empresa, a gente tem que tratar de uma forma diferenciada, conforme pede a NR18 também, não exclusivo, mas também. 18.33, Comissão Interna de Prevenção e Acidente nas Empresas, Indústria da Construção, a famosa CIPA. E a 18.34, Comitê Permanente sobre Condições de Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção Civil, é a CIPATM. Alguma dúvida, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, é só me chamar
matéria anterior, tinha lá meu WhatsApp, meu e-mail, até o Instagram disponibilizei aí, caso vocês tenham dúvida, qualquer coisa, podem chamar lá, podem conversar comigo de boa, tranquilo, só se identifica, explica o que é aluno do curso de técnica de edificação, e aí a gente vai conseguir conversar melhor com relação ao conteúdo. Considera-se atividade na indústria da construção civil, atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras e urbanismo e paisagismo. Então, tudo isso aí vai ser considerado atividades da indústria da construção civil. Um reparo, uma pintura, uma limpeza, uma manutenção do edifício em geral. Qualquer manutenção do edifício se enquadrou como isso aí vai ser atividade da indústria da construção. E a segurança de trabalho no canteiro de obra. O que é que vocês tinham a falar com relação a isso daí, pessoal? Eu acho que essas plaquinhas aí são bem conhecidas, né? Segurança, equipamento de uso obrigatório nesta área, obediência às normas de segurança. Então o canteiro de obra está recheado de placas desse tipo. Recheado, né? Sinalizações de segurança. É novativo, vou botar aqui, ó. Tá ali, ó, no item 18.27, sinalizações de segurança. E dificilmente o pessoal para ver o que diz cada placa daquela, né? O que cada placa daquela quer estar sinalizando para a gente. A placa não fala, né? A forma dela é visual, então a gente passa despercebido muitas das vezes. Às vezes a placa está toda suja, o cara nem se atenta de limpar a plaquinha lá, para que uma pessoa que não tenha conhecimento da área, que não tenha conhecimento dos riscos a qual vai estar exposto, como por exemplo um visitante, um comprador de um apartamento, alguma coisa do tipo, ele possa saber que ali é uma área de risco e o que ele deve utilizar naquela região ali, né? Então essas plaquinhas aí são importantíssimas e que a gente deixa elas de fácil visualização. Deixa eu contar para vocês aqui, fazer só um comparativo. Eu acho que vocês também vão ter transporte, né? Alguns sim, outros não. Quem tem seu carro, quem tem sua moto que para no posto de combustível para abastecer, já prestou atenção na quantidade de informativos que tem no posto? Não são só propagandas. A maioria daquelas placas lá, pessoal, elas são obrigatórias. Como por exemplo, proibido fumar, proibido o uso de celular, o combustível contém benzeno, várias outras informações que tem relacionadas a isso aí. No posto de combustível, a placa lá de sinalização do extintor, tem que rodear a coluna nos 4 cantos da coluna, e várias outras sinalizações são obrigatórias, né? Então, ela também vai se enquadrar, não na NR18, mas na NR de sinalizações, beleza? Então, essas plaquinhas elas têm que ficar num local de fácil visualização, né? Uma altura em que a pessoa consiga visualizar uma determinada distância, não precisa chegar perto para poder identificar. O layout fica a critério da empresa, o importante é que as placas sejam feitas e sejam sinalizadas, ok? Então pessoal, aqui a gente finaliza mais uma aula, a gente vai parar aí na segurança do trabalho no canteiro de obras e aí na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema. Até mais pessoal!